Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com o último capítulo do livro de Marcos. Terminamos, olha que interessante, terminamos Mateus e terminamos Marcos. Hoje terminaremos o livro de Marcos. Amanhã, matéria nova, Evangelho de Lucas. Gente, o tempo passa de qualquer jeito. Se nós fizermos o que tiver que fazer, o tempo passa. Se nós não fizermos, o tempo passa do mesmo jeito. É melhor cada dia ler um capítulo do que não ler nada. Então, vamos caminhando e aprendendo, vamos caminhando e vivendo, vamos caminhando e fazendo o nosso melhor para Deus. Eu quero ler o último capítulo e agora vai falar sobre a ressurreição de Cristo. E aí, se der tempo, irei pontear de cada capítulo os pontos mais importantes, tá bom? Vamos lá. Marcos capítulo 16. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Veja que elas chegaram e entraram dentro do sepulcro e viram um jovem sentado do lado direito do sepulcro. E ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. E o recado era para que elas fossem diretamente aos discípulos. Agora, me encanta o que o anjo disse, o recado do anjo para os discípulos. Pediu que elas dissessem aos discípulos e a Pedro. Gente, lembra que Pedro negou 3 vezes? E foi o último contato de Pedro com Jesus, foi quando ele negou e Jesus olhou para ele e ele saiu dali e chorou amargamente. Foi a última vez que Pedro viu Jesus fisicamente aqui nessa terra. E eu tenho certeza que, como a você, a mim também, se Jesus não tivesse dito, diga aos discípulos e a Pedro, eu não iria, porque eu o traí, ou seja, eu o neguei. Meu Deus, eu o neguei. Mas aqui eu vejo uma coisa interessante. Pedro negou e arrependeu, chorou amargamente. Judas traiu e teve remorso e falou com os principais sacerdotes, devolvendo as moedas, mas ele não devolveu o coração para Jesus. Sabia que a religião às vezes ensina você a devolver coisas materiais, mas não ensina você a devolver o coração. O coração, às vezes, eles querem que você se sacrifica. Cuidado com religião, porque religião é perigoso. Religião atrapalha, religião prejudica mais do que ajuda. Então,
O Pedro negou Jesus 3 vezes, mas chorou amargamente, devolveu Jesus o seu arrependimento em lágrimas. O Judas entregou Jesus para ser crucificado, preso e crucificado. E o que Judas devolveu? As moedas para o sumo sacerdote, que nem quiseram receber. Quando Judas foi no templo, não, gente, aqui está a moeda, pelo amor de Deus, eu traí sangue inocente. Eles viraram as costas para Judas e falaram: isso é problema seu. Judas jogou a moeda no templo e não devolveu o coração para Jesus ou para Deus. Ele foi e se matou. Então, veja que é importante você devolver o coração para Deus. Sempre devolva o seu coração. Em qualquer momento, qualquer circunstância, devolva sempre o coração, assim como Pedro fez. E aí, diz o texto bíblico que o Pedro, elas então foram dizendo, vão dizer a Pedro, aos discípulos e a Pedro. Eu tenho certeza que quando Maria chegou lá e disse assim: ô discípulos, Jesus ressuscitou e quer encontrar vocês na Galileia. Ah, Pedro, ele mandou falar com você. Eu acredito que Pedro chamou Maria e falou: Maria, brinca com coisa séria não, Maria. Maria, você tem certeza que ele citou o meu nome? Ele falou o meu nome? Porque se ele não falou meu nome, eu não vou. Ele falou meu nome? Não, Pedro, ele falou o seu nome. Ele disse o seu nome, mandou dizer: diga aos discípulos e a Pedro. Eu tenho certeza que no caminho Pedro deve ter chamado Maria, Salomé, deve ter chamado Maria Madalena. Maria Madalena, fala a verdade. Você está querendo me convencer, né? Só para eu ir. Não, Pedro, ele disse o teu nome, ele mandou falar com você. Ele disse: diga aos discípulos e a Pedro. E lá então Jesus os encontra. Diz o versículo 9: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, porque Jesus havia morrido. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Eles se encheram de alegria, mas aquela alegria que gerou até um espanto neles. Como assim? Será? Jesus tinha dito sobre a ressurreição, mas eles não creram quando Maria Madalena falou. Depois, verso 12, manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Não creram os discípulos. Gente, os discípulos, falando da ressurreição de Jesus, os discípulos não creram quando Maria falou. Jesus manifesta a 2 discípulos no caminho do campo, e os discípulos voltaram e falaram: gente, ele ressuscitou, ele partiu o pão conosco. Eles também não creram. Não creram. E aí, versículo 14 diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. E lançou-lhe em rosto a sua incredulidade, a dureza do coração, por não haverem crido nos que tinha visto já ressuscitado. Jesus, então, agora estão os 11, né? Porque Judas havia morrido. Agora Jesus aparece e fala: gente, vocês são muito incrédulos, hein? Meu Deus, vocês têm problema de... Vocês não acreditaram. Vocês não acreditaram. Elas falaram e vocês não creram. Eu estive com os outros 2 discípulos e vocês não creram. Vocês são muito incrédulos. E aí, Jesus fala da missão. Claro que aqui o texto está resumido. Eu acredito que no momento em que Jesus lançou-lhes em rosto a incredulidade deles, ele deve ter falado mais coisas com eles, sobre acreditar, sobre estar dispostos a sair dali com compromisso de pregar o Evangelho. Jesus deve ter dado outras provas. Toca aqui, como ele falou para Tomé, pega aqui, olha aqui o meu lado, onde a lança traspassou. Então, finalmente, Jesus disse assim a eles, verso 15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho
a toda criatura. O Evangelho é para ser pregado a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ou seja, não é ir para todo mundo, no sentido de eu sair, eu quero pregar para lá, não, peraí. Ele está dizendo para todo mundo, quer dizer, fale para todas as pessoas, fale para quantas pessoas você puder sobre o Evangelho. Não é você simplesmente sair achando que para pregar o Evangelho você tem que ir para um determinado lugar. Não. Ele está dizendo, pregue o Evangelho para todas as pessoas. Ide por todo mundo quer dizer, pregue o Evangelho para todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aqui está a grande comissão. Jesus comissionou os discípulos e a nós, porque ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem, não apenas aos discípulos, não apenas aos apóstolos, não apenas os primeiros cristãos primitivos, mas os sinais seguem aos que crerem. E aí ele disse, em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, porque o falar em línguas é os receber o poder do Espírito Santo sobre nós. E assim vocês vão fazer coisas gloriosas. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Que o livro de Marcos, finalizamos. E quais são os pontos, pastor, mais importantes no livro de Marcos, além da grande comissão, né, que nós falamos aí, de nós termos que pregar o Evangelho em todos os lugares? Primeiro, capítulo 1, nós temos a vocação dos primeiros discípulos, que foi aí que nasceu. Os primeiros membros da igreja primitiva foram os primeiros discípulos, capítulo 1, verso 14. Depois nós temos Jesus começa a curar e aconteceu na casa da sogra de Pedro. Ele expulsa um demônio, já ainda no capítulo 1. Depois ele cura leprosos, tá? No capítulo 2 ele cura o paralítico e aí chama Levi, ou seja, Mateus, para seguir o Senhor Jesus. Explica também sobre o jejum, que é importante. Os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam porque eles estavam ali pessoalmente com Jesus. O capítulo 3 é extremamente importante porque vai falar sobre o sábado. E aí eu falo o seguinte, capítulo 2 tem algo importante. Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Não quero discutir nem entrar em discussão com adventista ou com o adventismo, não, até porque eu gosto muito dos professores, que eu tenho grande admiração do segmento adventista, são pessoas extremamente inteligentes, interessante ouvi-los, mas eles acreditam e guardam o sábado. Nós entendemos pela palavra Marcos capítulo 2, verso 27, que nós não precisamos guardar o sábado, mas se eles guardam, por que vamos discutir se o que prevalece entre nós é o amor de Cristo, não é verdade? Não precisamos guardar, mas se eles guardam, eu não vou discutir com eles para convencê-los de não guardar o sábado. Também, com base nessa palavra, eu não vou permitir que eles me convençam de que eu tenho que guardar. É viver em paz, né, na nossa fé em Cristo Jesus. No capítulo 3, Jesus ainda fala também sobre o sábado. Falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que significa. E aí, caminhando pelos capítulos aqui, tem muita coisa. A mulher cananeia foi aqui, insistiu com Jesus pela cura da filha, e mesmo ela não sendo judia, Jesus curou a filha dela e o milagre aconteceu na primeira multiplicação dos pães. Eram 7 pães, sobraram 12 cestos. Na segunda multiplicação, era 5 pães, sobraram 12 cestos. Na segunda multiplicação, eram 7 pães e sobraram 7 cestos. E depois, mais adiante,
descobriu-se que os discípulos tinham um pão deixado no barco. Por que esse pão estava lá? Eu não sei. Talvez esse pão é o que faltou para ter uma maior multiplicação na vida deles, porque Jesus sustentou todos com 5 pães, mas para eles a sobra foi menor, porque quando era 5 pães, sobraram 12 cestos, e agora tinha 7 pães, sobraram 7 cestos, e um 8º pão ficou no barco. Ou seja, Jesus alimentou a multidão da mesma forma, mas o pão que ficou no barco talvez seja a razão pela qual os discípulos não tiveram uma recompensa maior. Interessante isso, né? Jesus, inclusive, fala sobre isso no capítulo 8, do verso de número... É o capítulo 8, do 1 até o versículo 21, Jesus fala sobre isso. Bom, gente, terminamos aqui, não dá para falar de todas as passagens. No capítulo 14, Judas e sua maldade, entregando Jesus, sabendo, comendo com Jesus, dizendo que não ia abandonar Jesus, já com tudo traçado no coração para entregar Jesus para as autoridades, a preço de 30 moedas de prata. Gente, não troque a sua fé, não troque a Bíblia, tá? Não troque a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem muita gente interessante falando coisas maravilhosas, mas aprenda uma coisa: a Bíblia tem que ser a nossa regra de conduta e de fé. Você precisa sempre estar alinhada com a palavra do nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui terminamos mais uma leitura, mais um livro. Terminamos o Evangelho de Marcos. Gratidão, nosso Deus, gratidão por chegarmos até aqui. Querido Pai Celestial, querido Jesus, pedimos, rogamos, suplicamos que o Senhor nos abençoe. Vamos entrar a partir da manhã no Evangelho de Lucas. Senhor, permita que os nossos olhos vejam todas as maravilhas da sua palavra. O primeiro capítulo é o capítulo maior do Novo Testamento, são 80 versículos. E nós pedimos, como Davi orava, dizendo: desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua palavra. Obrigado por saber que o Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus agradecemos e agradecidos. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, meus irmãos, gratidão por essa leitura. E escreva nesse vídeo lá nos comentários, coloca assim: leitura finalizada. Todos vocês que fizeram, que ouviram este capítulo, por favor, escreva lá: leitura finalizada. Leitura finalizada. Quero saber você que começou do capítulo 1 e foi até o capítulo 16, que poderá dizer conosco: leitura concluída com sucesso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Amanhã estaremos de volta. Maior capítulo do Novo Testamento. São 80 versículos. Deus te abençoe. Estarei esperando por você no nosso próximo devocional. Um grande abraço a todos e até lá.